alunos do sexto ano, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Adriana e hoje nós vamos continuar com o estudo das nossas frações, falando um pouquinho sobre a potenciação e a raiz quadrada. Os objetivos da nossa aula: conceituar, resolver e elaborar estratégias de cálculo para potenciação e raiz quadrada de números racionais, na forma fracionária. Então, você vai precisar para esta aula do seu caderno de matemática ou folhas para anotação, folha de papel A4, caneta, lápis, borracha, lápis de cor ou canetinha também vai ajudar um pouco na nossa aula. Anote então no seu caderno a data de hoje, aula 38, operações com frações, potenciação e raiz quadrada. Tempo para você separar o material e fazer a anotação. A gente já continua. Tudo anotado aí, material separado? Então vamos começar com o nosso conteúdo. Antes de falar da potenciação e da raiz quadrada, que é da nossa aula de hoje, nós precisamos relembrar alguns conceitos. Então, o que significa potenciação? A potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, coloquei alguns exemplos para vocês aqui. 3 ao quadrado, que é o 3 vezes 3, que é 9. 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Aqui nós mudamos um pouquinho a forma de escrever, não usei o x para representar o vezes, usei o pontinho, mas é a mesma coisa. Então, 1 elevado à quinta potência, quer dizer que o 1 vai multiplicar por ele mesmo 5 vezes. Então, o resultado lá é 1. E 0 elevado à terceira potência, que é o 0 elevado ao cubo. 0 vezes 0 vezes 0, que tem resultado 0. Então, isso é a potenciação. Eu tenho uma base e um expoente que vai ter um resultado, que é a minha potência. Então, olha só os elementos da nossa potenciação. Esse número que está embaixo eu chamo de base. O número que está em cima é o expoente. E o meu resultado, após o cálculo, se chama potência. Isso você já viu em outras aulas. É só para a gente relembrar, certo? Então, agora nós vamos relembrar também como fazemos a leitura dessas potências. Quando eu tenho expoente 0, eu digo que esse número está elevado a 0. Então, temos aqui 15 elevado a 0. Quando o expoente é 1, é elevado a 1. Então, 6 elevado a 1. Quando nós temos o expoente 2 e o expoente 3, nós temos um nome especial para os dois. Então, até coloquei destacado para vocês aqui. 3 elevado ao quadrado e 2 elevado ao cubo. Então, o expoente 2 eu chamo de quadrado e o expoente 3 de cubo. Continuando, 5 elevado a 4 ali, que é 5 elevado à quarta potência. E o 1 com o expoente 5, 1 elevado à quinta potência. E assim por diante. Se for 6, é sexta potência. Se for 10, é décima potência. É só continuar na sequência ali, certo? Então, é assim que fazemos a leitura das potências. Agora, nós vamos fazer uma potenciação através de dobraduras. Como assim? Agora é hora de você pegar lá o seu material,
aquele papel que eu pedi para vocês aqui. Então, o papel A4. Vamos considerar as potências de base 2. Então, temos ali 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo e assim continua. Ao dobrarmos uma folha ao meio repetidas vezes, obtemos potências de 2. A base é 2, pois iremos dobrar a folha em duas partes. Então, olha só, você vai pegar uma folha, pode ser uma folha branca, não precisa ser colorida. Estou fazendo com a colorida aqui para ficar mais visível para você. Então, olha só, ele diz ali que ao dobrarmos essas folhas duas vezes, né, em duas partes iguais, nós vamos obter potências. Então, como assim? Olha só o que eu preparei aqui. O número de dobras será representado pelo expoente do 2. Expoente é o númerozinho lá de cima. O número de partes que a folha ficará dividida é o resultado, ou seja, a potência. Então, olha a letra A. 2 elevado a 0. Significa dobrar a folha 0 vezes, ou seja, não dobrar a folha. Logo, 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, olha só, a minha folha está aqui inteira. Eu não vou dobrar. Então, é como se o meu expoente fosse o 0. Então, 2 elevado a 0 é a minha folha inteira, uma parte só, certo? Agora, vamos fazer o mesmo raciocínio dobrando a folha uma vez. Então, vai ser o 2 elevado a 1. Se nós dobrarmos a folha uma vez, juntando bem certinho aqui os cantinhos, nós vamos ter duas partes. A minha folha vai ficar dividida em duas partes, certo? Ó, temos aqui a divisão, uma parte, outra parte. Então, nós temos duas partes da folha. Quer dizer o que, então? Que o 2 elevado a 1 é igual a 2, duas partes, certo? Vamos continuar com esse raciocínio? Então, olha só agora o 2 elevado ao quadrado, né? Com o expoente 2. Então, aqui, eu dobrei a folha uma vez, eu tive duas partes, que era o meu 2 elevado a 1, né? Duas partes. Agora, eu vou pegar essa folha de novo e dobrar. Então, agora eu vou ter o expoente 2. Sempre considerando, olha só como é que eu fiz aqui. A folha na horizontal, certo? Se eu fizer na vertical, não vai dar certo. Então, vamos fazer com a folha na horizontal. Dobrei uma vez, agora eu tenho que colocar na horizontal de novo. E vou dobrar mais uma vez. Então, é o 2 elevado a 2. 2 ao quadrado. Vamos dobrar, unir as pontas bem direitinho. Quando eu abrir essa folha, olha o que vai acontecer. Ela ficou dividida em 4 partes. Olha no desenho da tela para ficar mais fácil de identificar. Ela está dividida em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4 partes. Então, a sua folha aí, dividida em 4 partes. O que quer dizer isso, então? Quando eu dobrei a minha folha 2 vezes, que é o 2 ao quadrado, então 2 ao quadrado é igual a 4. Certo? Começou a ficar claro? Então, vamos fazer o mesmo raciocínio agora com o expoente 3. Então, olha o que vai acontecer agora. Eu vou dobrar mais uma vez a minha folha. Vamos dobrar mais uma vez. O que vai acontecer? Agora, quando eu abrir a minha folha, ela estará dividida em 8 partes iguais. Certo? É isso que você vai fazer aí. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, 2 elevado ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência, é 8. Certo? Vamos continuar com o nosso raciocínio? Então, a gente dividiu a folha aqui já em 2, em 3, né? Vamos fazer mais uma dobra na nossa folha? Olha o que vai acontecer agora. Se eu dobrar novamente a minha folha aqui, já começa a ficar um pouquinho difícil, mas dá para fazer ainda. Se eu fizer mais uma vez, quando eu abrir a minha folha, em quantas partes ela estará dividida agora?
Olha lá, ela estava dividida em 8. Agora nós estamos de novo dobrando ao meio. Então ela vai ficar dividida em 16 partes. Quer dizer então que o 2 elevado a 4 é igual a 16. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 2 elevado à quarta potência é 16. E se nós dobrássemos de novo? Aqui já vai começar a ficar difícil, porque a folha já começa a ficar muito pequena, né? Mas se nós dobrássemos novamente, o que ia acontecer? Ia dobrar esse valor. Então, o de 16 ia passar a ser 32. Então, olha lá, o 2 elevado a 5, nós iríamos ter 32 pedacinhos, né? 32 partes. Então, 2 elevado à quinta potência é 32. Olha só, então, a conclusão que nós chegamos. Que 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1 é 2. 2 ao quadrado, 4, que é 2 vezes 2. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. E o 2 à quinta, que é o 32. Então, nós demonstramos aqui, a partir da nossa folha, né, como que a gente chega realmente nesses resultados ali das potências. Tudo bem até aí? Fez essa dobradura? Então, olha só o que a gente vai pensar agora. Nós estamos falando de frações. Então, nós vamos usar esse mesmo raciocínio agora com as nossas frações. Pensa lá comigo. Vamos considerar agora as potências de base 1/2. Então, a gente usou a base 2 e foi dobrando a folha, né? E tendo as potências. Agora, nós vamos ter com a base 1/2. Então, 1/2 elevado a 0 significa que eu vou dobrar a folha 0 vezes. Então, 1/2 elevado a 0 é a minha folha inteira, que é igual a 1. Todo número elevado a 0 sempre vai ser igual a 1, tá? Então, 1/2 elevado a 0 é 1. Se nós fizermos essa dobra uma vez, quando nós dobrarmos 1/2, dobrando a folha uma vez e colorir uma parte, nós vamos ter 1/2, ó. Dobrei a folha uma vez, colori uma das partes. Que fração eu tenho? 1/2. Então, 1/2 elevado a 1 é igual a 1/2. Agora, pensa se eu dobrar essa folha novamente. Então, nós vamos ter 1/2 elevado ao quadrado. Dobrar a folha 2 vezes e vamos continuar colorindo apenas uma parte. Olha como fica. Dobrei a folha novamente, agora ela ficou dividida em 4 partes iguais. E eu colori apenas uma das partes. Então, eu tenho a fração 1/4. Essa fração 1/4 é o resultado do 1/2 ao quadrado. Olha só, 1/2 ao quadrado é igual a 1/4. Tudo bem até aí? Continuando o nosso raciocínio, agora com o expoente 3. Então, eu vou fazer 1/2 elevado ao cubo. Dobrando a folha mais uma vez, então, e colorindo uma das partes. Quando nós dobramos a folha 3 vezes, nós temos 8 partes. E nós estamos colorindo apenas uma. Então, a fração é 1/8. Logo, 1/2 ao cubo é o mesmo que 1/8. Certo? Vamos para o próximo agora, o próximo expoente, que é o 4. 1/2 elevado a 4 significa que eu vou dobrar a minha folha 4 vezes e vou colorir apenas uma das partes. Dobrando a folha 4 vezes, nós vamos ter 16 partes. Pintando uma delas, nós temos a fração 1/16. Então, 1 elevado à quarta potência é 1/16. Certinho aí? Olha a próxima. Dobrando a folha 5 vezes e colorindo uma das partes, nós temos 1/2 elevado a 5, ou 1/2 elevado à quinta potência, e o resultado é 1/32. E se eu continuar dobrando, fizer com o expoente 6, vai dobrando a quantidade de partes e eu vou colorir apenas uma. Então, aqui seria
1/64, eu posso continuar. Certo até aí? Começou a ficar claro como que faz a potência de uma fração? Olha então aqui a nossa conclusão. Quando nós não dobramos a folha, que era elevada a zero, era uma folha inteira. Então, 1/2 elevado a zero é igual a 1. 1/2 dobrando a folha uma vez era 1/2. 1/2 ao quadrado, 1/4. Por quê? É 1/2 vezes 1/2. Lembra da multiplicação de frações? Onde nós multiplicamos numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, 1/2 ao quadrado é 1/2 vezes 1/2. Mesmo raciocínio para os próximos expoentes. 1/2 ao cubo é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. E usamos a multiplicação, então, de frações. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. E agora com o denominador, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 1/8. 1/2 elevado à quarta potência, 1/16. E 1/2 elevado à quinta potência, 1/32. E posso continuar. Agora observe aqui uma coisa. Existe uma diferença quando eu coloco o expoente sem ter os parênteses. Olha como fica. Se eu escrever aqui 2/3 elevado ao cubo, mas apresentando os parênteses, quer dizer que tanto o 2 quanto o 3 estão elevados ao cubo, né? A minha fração está elevada ao cubo. Aqui eu coloquei então que 2/3 ao cubo é diferente de 2 ao cubo sobre 3. Por quê? Porque nesse caso aqui, que não tem parênteses, apenas o 2 está elevado ao cubo, o 3 não. Então existe essa diferença que você deve observar aí quando for resolver alguma questão. Então, olha só aqui a demonstração para você. 2/3 ao cubo é 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Então, fazemos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 3, 9, que é vezes 3, 27. Certo? Agora, olha como fica o segundo caso. É 2 ao cubo sobre 3. Então, o 3 não vai mexer aqui, vai continuar sendo 3. O que eu vou operar é só o 2 ao cubo. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, essa fração aqui é 8/3. Olha como é diferente o resultado. Certo? Então, tome esse cuidado. Quando não tiver parênteses, tem que olhar quem é que está com aquele expoente. Vamos praticar um pouquinho, então, o que nós aprendemos até agora? Primeira questão. Calcule o valor das potências. Letra A, 4/5 ao quadrado. Letra B, 9/10 ao quadrado. E letra C, 2/7 elevado a 1. É com você agora e eu já volto para a correção.
atento aí? Vamos conferir a resposta, então? Olha a letra A, 4/5 ao quadrado. Temos os parênteses, então a nossa fração toda está elevada ao quadrado. Observe lá, então. 4/5 ao quadrado é o mesmo que 4/5 vezes 4/5. Fazendo 4 vezes 4, 16. E 5 vezes 5, 25. Então, essa é a nossa resposta, 16/25. Essa fração está numa forma irredutível. Lembra das nossas frações lá para simplificação de frações? Eu não tenho um número que divida o 16 e que divida também o 25, então eles não têm como ser reduzidos. Nós deixamos dessa forma mesmo. Olha a letra B, 9/10 ao quadrado, que significa que é 9/10 vezes 9/10. 9 vezes 9 é 81, e 10 vezes 10, 100. 81 centésimos. E a letra C, 2/7 elevado a 1. Quando nós temos o expoente 1, esse número vai aparecer apenas uma vez. Então, é o próprio 2/7, que não tem como reduzir, também está na forma irredutível. Certo aí? Corrigido? Vamos para a próxima questão. Escreva os números a seguir em ordem crescente. O que é crescente? Crescente vai do menor para o maior. Então, observem os números ali, vocês têm que calcular essas potências e colocar os números em ordem. Tempo para você e eu já volto para a correção. Conferindo sua resposta, então, vamos lá. Primeiro, vamos descobrir o valor dessas potências que nós temos aqui. 1/3 ao quadrado é 1/3 vezes 1/3. Então, nós temos lá 1/9. 7/6 elevado a zero. Nós vimos lá com as nossas dobraduras que quando o número é elevado a zero, o resultado é 1. Então, ali o resultado também é 1. 1/3 ao cubo é 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Então, nós temos lá 1/27.
1 sexto ao quadrado é 1 sexto vezes 1 sexto. Nós temos 1/36. E 1 meio elevado à quinta potência é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, 5 vezes, né? Então, nós temos lá 1/32. Essas são as frações que nós vamos observar agora para colocar em ordem crescente. Para isso, nós vamos ter que lembrar lá da nossa aula de comparação de frações, onde nós observávamos qual era a maior fração e qual era a menor. Olhando para essas frações aqui que nós temos, todas elas têm numerador igual, que é o 1. Então, qual vai ser a sequência aqui para que coloquemos em ordem crescente? Olha só, nós vamos começar pela menor fração, que é 1/36. Quando nós temos os mesmos numeradores, a que tiver o maior denominador vai ser a minha menor fração. Lembrando lá da nossa aula de comparação de frações. Então, colocando em ordem crescente, vai ficar assim: 1/36, 1/32, 1/27, 1 nono e 1 inteiro, certo? É a nossa maior fração. Como assim, professora? 1 inteiro é fração? Lembra lá dos números racionais? Todos os números naturais podem ser escritos em forma de fração também. Então, nós temos aqui o 1, que está como um número natural. Mas se eu quiser escrever ele na forma de fração, é só eu colocar o denominador nele, que é o 1, que também não está escrito ali. Porque denominador 1 a gente não escreve, lembra disso? Muito bem. Continuando então agora sobre o conteúdo da nossa aula, nós temos ainda um outro assunto para tratar hoje, que é a raiz quadrada. Vamos em frente. Raiz quadrada. Vamos pensar na ideia da raiz quadrada que você já viu também para os números naturais. Agora nós vamos trabalhar com as frações, mas a ideia é a mesma. Qual é o número natural que elevado ao quadrado resulta em 9? Então, pensa lá comigo. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, certo? O que significa isso? Guarda essa informação. Qual é o número natural que elevado ao quadrado resulta em 36? 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que é 36. Quando nós pensamos dessa forma, na verdade nós estamos raciocinando já como extrair a raiz quadrada de um número. Olha lá, raiz quadrada do 9 é o 3. Por quê? Porque o 3 elevado ao quadrado é 9. A raiz quadrada do 36 é 6, porque o 6 elevado ao quadrado é 36. Então, extrair a raiz quadrada de um número nada mais é do que pensar nesse número como resultado de uma potência com expoente 2. Então, raiz de 9 é 3, raiz de 36 é 6. Vamos pensar dessa mesma forma agora com as nossas frações. Usamos a mesma ideia, então. Raiz quadrada de 9/25. Vamos pensar aqui no numerador. É 9. Para que eu tenha 9, que número que eu tenho que elevar ao quadrado? É o 3, né? E o denominador, que é 25. Que número eu tenho que elevar ao quadrado para ter 25? É o 5. Então, nós temos a fração 3/5. Por quê? Se eu fizer 3/5 ao quadrado, é 3/5 vezes 3/5. E fazendo essa multiplicação, 9/25. Então, vocês viram que é a mesma ideia que nós usamos para os naturais, nós vamos usar aqui também para as nossas frações. Olha só, importante. Assim como lá nas potências, eu coloquei para vocês que se lá não tivesse os parênteses para elevar ao expoente, eu teria que tomar o cuidado. Aqui da mesma forma, se o meu radical não estiver abrangendo a minha fração inteira ali, estiver só com um número, não é a fração inteira que está tendo a raiz quadrada. Então, olha lá, raiz quadrada de 9/25 é diferente de raiz quadrada de 9 sobre 25. Fazendo a raiz quadrada do 9/25, a gente já viu que é 3/5. Nesse segundo caso aqui, nós estamos extraindo a raiz apenas do 9, não do 25.
Então, meu resultado é 3/25, que é diferente. Então, tem que tomar esse cuidado também. Fácil? Então, é a mesma ideia que você já tinha de raiz quadrada para os números naturais, só que agora eles estão em forma de fração. Então, você vai extrair a raiz quadrada do numerador e a raiz quadrada do denominador. Vamos praticar? Calcule a soma da raiz quadrada de 1/4 com a raiz quadrada de 1/9. Então, você vai ter que fazer a raiz quadrada de 1/4, a raiz quadrada de 1/9 e somar os dois resultados. Tempo para você! E aí, conseguiu resolver? Então, vamos conferir aqui. Eu preciso primeiro calcular a raiz quadrada do 1/4 e a raiz quadrada do 1/9. Então, vamos pensar assim. Raiz quadrada do 1/4 é um número que elevado ao quadrado resulta em 1/4. É o 1/meio, que nós já vimos hoje, né? E a raiz quadrada de 1/9 é 1/3, porque 1/3 ao quadrado é 1/3 vezes 1/3, que dá 1/9. Agora eu preciso somar essas duas, porque ele está pedindo a soma desses dois valores. Então, 1/meio mais 1/3. Relembrando lá da nossa adição de frações. Eu não posso efetuar a adição dessas duas frações sem primeiro encontrar um denominador comum para as duas. Então, pensa lá comigo. O 2 e o 3 são números primos. Então, eu nem preciso armar lá toda a continha lá do mínimo múltiplo comum. Lembra que eu coloquei para vocês assim, que quando for número primo, vai ser a multiplicação dos dois? O 2 vezes 3 já me dá o denominador comum? Então, o 2 vezes 3 é o 6. Já sei que o meu denominador comum tem que ser 6. Então, eu tenho que transformar a minha primeira fração para que ela tenha denominador 6. Vou encontrar uma fração equivalente. E tenho que transformar a minha fração 1/3 também para um denominador 6. Como que eu faço isso? Primeira fração, multiplicamos por 3. Em cima e embaixo, numerador e denominador.
E a 1/3 multiplicamos por 2. Então, vamos ter novas frações. Agora, vamos ter ali 3/6 e 2/6. Agora que elas estão com o mesmo denominador, eu consigo efetuar essa adição. 3 mais 2, 5/6. Então, esse é o valor da soma dessas duas raízes quadradas que nós calculamos, certo? E esse 5/6 já está também na forma irredutível, não preciso mexer mais nele, não tenho mais como reduzir. Vamos para mais um. Calcule a metade da raiz quadrada de 4/25. Então, pensa um pouquinho. Tenho que primeiro encontrar a raiz quadrada do 4/25 e depois calcular a metade disso. Tempo para você. Tudo pronto aí? Conferindo a resposta. Então, nós primeiro precisamos extrair a raiz quadrada do 4/25. Raiz quadrada de 4/25, pensa assim, raiz quadrada do 4 é 2, e raiz quadrada do 25 é 5. Então, é 2/5 a minha fração. Agora, eu quero calcular a metade disso. O que é metade? É dividir por 2. Então, vamos lembrar da divisão de frações. 2/5 dividido por 2. Lembra da nossa aula de divisão de frações? O que nós fazemos quando eu preciso dividir? Então, eu vou manter a minha primeira fração e multiplicar pela inversa da segunda fração. Vai ficar 2/5 vezes 1/2. Como assim 1/2, professora? Olha lá. Era 2, não era? Qual que é a inversa de 2? É a fração 1/2. Se fosse 1/2, a inversa seria 2. Isso a gente demonstrou para você lá na nossa aula de divisão de frações. Então, 2/5 vezes 1/2 é 2/10. Podemos deixar essa resposta dessa forma, ou podemos também colocar na forma irredutível, né? Que se eu dividir por 2 em cima e embaixo, eu vou ter 1/5. Mas pode deixar assim, não tem problema. Vamos para o quiz? O valor da expressão raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre 2 à quarta potência é... Pensa um pouquinho aí, tenta resolver e eu já volto para a correção.
E aí, conseguiu? Um pouquinho mais complicada essa? Você vai ver que não é tão complicada assim. Olha aí, então. 3 ao quadrado e 2 à quarta. É a primeira coisa que a gente tem que olhar. Antes de pensar na raiz quadrada, vamos tentar resolver esses expoentes que aparecem ali, né? Essa potência. Então, nós temos lá o 3 ao quadrado e 2 à quarta. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. E 2 à quarta é 16, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, nós vamos ter que, na verdade, fazer a raiz quadrada do 9/16. E pensando na raiz quadrada, 9, a raiz quadrada é 3. 16, a raiz quadrada, 4. Então, minha fração é 3/4. Opção, letra C. Tudo certo aí? Vamos para mais um. O valor da expressão raiz quadrada de 1/9 vezes 1/3 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 1/9 vezes 1/3 ao quadrado. Pensa um pouquinho aí e já volto para corrigir. Conferindo aí, então. Primeiro, lá, então, a raiz quadrada de 1/9, que é 1/3. E o 1/3 ao quadrado, que é 1/9. Então, fazendo essa multiplicação, 1 vezes 1, 3 vezes 9, 27. Temos a fração 1/27, certo? Peço que você organize aí para a próxima aula papel quadriculado e papel para dobradura. Pode ser papel colorido ou nem precisa ser colorido se você não tiver. Colorido vai ficar mais legal, certo? O que nós vimos hoje? Conceituamos e construímos o significado para a potência de base fracionária e aprendemos a extrair a raiz quadrada de números racionais na forma fracionária. Continue assistindo às aulas e eu te espero aqui na próxima aula. Tchau, tchau!